Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor, meus irmãos. Bendito seja o nome daquele que vive para todo sempre. Esperar alguns irmãos entrar. Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos, deixar uma palavra de reflexão para nossas vidas, para a vida de todos. Vamos agradecendo a Deus, louvando ao Senhor pela oportunidade que Deus nos deu, mais um dia de nós estarmos na presença dele. Somos gratos a Cristo pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, irmãos, nós estamos na presença dele. Glória a Deus! E por isso nós louvamos ao Senhor, porque Cristo nos deu a oportunidade de hoje nós estarmos na presença dele. Algumas pessoas queriam muito estar na presença dele, queriam estar vivo, mas por algum motivo... Vem cá, Diácono, por algum motivo maior não estiveram na presença dele. Algumas famílias estão aí sepultando um filho, né? Enterrando alguma criança, algum jovem que se envolveu com as drogas, se envolveu com a vida do crime. E por essa razão algumas famílias estão velando o corpo do seu ente querido. E por isso também estamos em Cristo. Nós acreditamos que essa investida que o inimigo tem dado nas famílias e nos lares irão cessar. Sabe o que é? O inimigo está tentando acabar com as famílias, acabar com os lares, acabar com a alegria do povo. E alguns jovens têm se dado ao mundo, têm se dedicado às coisas do adversário. E para algumas pessoas é honroso assistir todos os dias o noticiário e perceber que mais um jovem morreu, mais uma criança morreu, mais alguém foi vítima do tráfico, mais alguém foi vítima das drogas. É triste ver a estatística do nosso Brasil e ver que todo dia morre um jovem, um adolescente por causa das drogas. E as autoridades têm caçoado das famílias. As autoridades dizem que os jovens não têm jeito, que a juventude não tem jeito. Na verdade, estamos vivendo assim uma questão de uma juventude aleatória, uma juventude que quer viver os seus próprios projetos, uma juventude que quer viver seus próprios sonhos, uma juventude que tem afligido leis. Não importa quem esteja à frente, querem atropelar a todos e tudo. Mas eu vim trazer uma palavra para você rápida no dia de hoje, uma palavra de reflexão nesta hora. Viemos de um culto abençoado onde Deus falou poderosamente, onde esteve pregando conosco a missionária Nadir, mulher de Deus, mulher que Deus usou muito para falar conosco. E percebe que nós temos desfrutado do melhor de Deus, temos desfrutado da graça de Deus. Mas quantas pessoas não têm tido a oportunidade de desfrutar deste melhor de Deus? Quantas pessoas não estão tendo a oportunidade de desfrutar desta graça tão imensurável e inexplicável que vem do nosso Senhor? O que eu quero compartilhar com você, com os irmãos hoje, minha irmã Iracema, o que eu quero compartilhar com você nesta noite, aqui neste momento, é que nós lembramos, quando nós olhamos da vida de Davi, olhamos para Davi, percebemos o quanto Davi foi rejeitado pelo próprio pai, pela própria família. Percebe que Rafaela, minha amiga, graça e paz, percebe que Davi foi rejeitado. O pai de Davi se deita, Jessé se deita com uma prostituta por nome de Netizevete, e essa prostituta é engravida, e eles colocam o nome daquela criança de Davi. Davi cresce na casa de Jessé. Regina, minha amiga, graça e paz. Davi cresce na casa de Jessé como se fosse um estranho, como se fosse alguém que não merecia de forma alguma sentar na mesa, não serviria de forma alguma para estar com a sua família.
E Jessé agora arruma um lugar, olha só, ele arruma um lugar para Davi estar. E o melhor lugar que ele arrumou para Davi estar foi no campo, tomando conta de ovelhas malhadas. Ovelha malhada não tem valor. E os pastores que tomam conta de ovelha malhada também não tem valor. E Davi ficava no campo tomando conta dessas ovelhas, enquanto seus irmãos estavam desfrutando do melhor dentro da casa do pai. Enquanto seus irmãos estavam desfrutando do melhor alimento, estava sentindo o melhor paladar, Davi ficava lá no campo, porque Davi não tinha honra de sentar à mesa, Davi não tinha honra de estar dentro da família. E talvez eu estou falando para alguém aqui agora, que por algum motivo ou outro, por deficiência, por escolhas da vida, tem sido rejeitado pela sociedade, enquanto alguns da sociedade têm participado do melhor. Eu estou falando para algumas pessoas que têm sido rejeitado pela família ou por outras pessoas, enquanto alguém está participando da mesa e comendo do melhor. Mas percebe que as experiências que Davi, isso, irmãos, é algo muito sério. As experiências que Davi teve tomando conta de ovelhas, sendo rejeitado pelo pai e pela mãe, pelos irmãos, por toda a família, ninguém teve. Nenhum dos seus irmãos tiveram a mesma experiência que Davi teve. Davi no campo tomando conta de ovelhas que não tinha valor. Davi matou urso, Davi matou leão. E as maiores experiências da vida de Davi foi no campo, tomando conta das ovelhas. E todo mundo talvez achava que Davi nunca ia estar preparado. Davi nunca estava preparado. Mas Deus estava forjando o caráter de Davi lá no campo. Deus estava forjando o caráter de Davi, tomando conta de ovelhas malhadas. Deus estava levantando um líder em um lugar onde todos estavam dizendo que não era para estar. Quem sabe você ainda está no mundo, em um lugar onde ninguém te dá valor, um lugar onde todas as pessoas te criticam porque ninguém entende por que você abandonou a Cristo. Ninguém entende por que você está ferido, ninguém entende por que você está magoado, ninguém entende por que você está chateado. E eu aprendi, minha irmã Iracema, eu aprendi que até no mundo, tudo há um tempo determinado para tudo. E eu aprendi que até no mundo nós matamos gigantes, nós matamos leões. E que de fato algumas pessoas se afastam da presença de Deus porque acabam estando entojados, porque dentro da igreja as pessoas arrumam as suas patotas, as famílias arrumam as suas patotas, Samara, graça e paz, e rejeitam alguns, tiram alguns da mesa, não colocam uma cadeira para você se tentar sentar. E eu achei algo na vida de Davi. As pessoas tinham medo que Davi sentasse na mesa, porque Davi sofria de uma maldição hereditária. Todo mundo tem a mania de dizer que filho de traficante vai virar traficante. Todo mundo tem o costume de dizer que filho de ladrão vai virar ladrão, que filho de estelionatário vai virar estelionatário. E todos tinham medo, Pai do Senhor, Adriana, e todos tinham medo, porque Davi era filho de uma prostituta, e todos tinham medo que Davi se aproximasse deles, dos seus irmãos, do seu pai. Percebe que a história vai dizer que não tem uma cadeira para Davi sentar na mesa, não tem uma cadeira para ele sentar. Ninguém contava com Davi, ninguém contava com a pessoa de Davi. E de repente Deus levanta Samuel e manda ir à casa de Jessé. E quando Samuel chega à casa de Jessé, Samuel percebe que na mesa tem cadeira para todos. Samuel pergunta a Jessé: aonde estão os seus filhos? E ele começa a chamar um por um. E aí Deus foi falando com ele, e naquele último instante Samuel pergunta a Jessé: acabaram os filhos? Ele diz: não, ainda tem um menino. Ele se refere a Davi como um menino. E ele manda chamar o menino. Mandaram chamar Davi. E quando Davi se aproxima, Samuel percebe que não tem uma cadeira para Davi sentar. Os irmãos não queriam estar com ele, os irmãos não queriam estar próximo dele. Talvez eu estou falando para alguém que a família se afastou, as pessoas não querem estar ao teu lado, as pessoas não querem estar com você, as pessoas só estão do teu lado se você tiver algo que de verdade os atrai,
só querem estar ao teu lado se você tem algo para lhe oferecer. Mas a partir do momento que você não tem nada para oferecer, eles te dão o pior lugar para você estar. Te dão os piores tipos de pessoa para você se relacionar. Não sabendo que Deus está te dando uma experiência mesmo no mundo, mesmo na posição que você está, sem servir a Deus, longe do Espírito Santo. Deus está dizendo: eu estou te dando experiências para quando você sentar na mesa, você valorizar aquilo que eu estou te dando. Para quando você se assentar na mesa, você valorizar do melhor alimento que você vai comer, da melhor água que você vai beber. Deus está dizendo: eu estou reservando uma cadeira para você na mesa, junto com a sua família. Mesmo que a tua família te rejeita, mesmo que seus amigos te rejeitem, eu estou preparando uma mesa para você e você vai sentar nela. Deus vai trazer você lá do campo, do meio das ovelhas malhadas, aonde te deu experiência de matar ursos gigantes, porque para viver no mundo tem que ter muita, meu Deus, para viver no mundo tem que ter muita força, porque todo dia no mundo é dia de matar um urso. As pessoas acham que, eu tento imaginar com a cabeça de uma pessoa que se afastou por algum motivo da presença de Deus, e as pessoas acham que toda pessoa que se afastou porque quis. Toda pessoa, paz do Senhor, Aline, toda pessoa que se afastou de Deus, se afastou porque quis. As pessoas não sabem o que é dormir afastado de Deus. As pessoas não sabem o que é você deitar longe de todos, e daqui a repente o Espírito Santo, sentindo saudade de você, ele acha uma brecha no momento em que você está dormindo. Ele começa a palestrar no teu coração, começa a te mostrar coisas em que, sendo rejeitado por alguns, você não consegue ver. No meio da rejeição, nós nos sentimos sufocados. No meio da rejeição, você não consegue visualizar aquilo. Meu irmão Luan, meu amigo, paz do Senhor, meu querido. No meio dessas pessoas, rodeado por esse campo de negatividade, você nunca consegue ver aquilo que Deus tem para você. E eu percebo, deixa eu só tirar um pouquinho aqui o foco do que eu estava falando. O Espírito Santo está sentindo saudade da sua vida, sentindo saudade do seu relacionamento com Ele, sentindo saudade de quando vocês conversavam, de como vocês oravam, de quando vocês choravam, de como vocês eram tão amigos e dialogavam. Tudo que acontecia contigo, você dialogava com o Espírito Santo. Ele está sentindo saudade. E agora Samuel manda chamar, Jessé manda chamar Davi, e Davi está se aproximando. Percebe que ele se relaciona com Davi como chamando Davi de menino. E a mesa está pronta, porque toda vez que um profeta ia na casa de alguém, a primeira coisa que o dono da casa fazia era pôr a mesa para ele sentar e se alimentar. A história vai dizer que toda vez que um profeta chegava na casa de uma pessoa, era por lei preparar uma mesa e impor a mesa para todos sentarem e se alimentar muito bem, porque era honraria o dono da casa servir o profeta que estava se aproximando. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel percebe que tem uma mesa preparada, alimento preparado, um cutelo, tudo do bom e do melhor. Mas quando Davi chega, Samuel percebe que está faltando uma cadeira. Tem cadeira para todos os irmãos de Davi, tem cadeira para o profeta, tem cadeira para o pai, mas não tem cadeira para o rejeitado. Não tinha cadeira para Davi porque ele era rejeitado. Percebe? Olha só, isso aqui é uma palavra de reflexão. Aí agora, antes de sentar na mesa, que Samuel só ia sentar na mesa quando ele chegasse. Antes de sentar na mesa, Deus fala para Samuel: Samuel é esse, pequeno, de baixa estatura, rejeitado. Davi toma, quando Davi escreve os salmos, ele ele olha para a mesa assim, com o olhar fixado na mesa posta. Ele olha bem para o seu pai, olha bem para os seus irmãos e vai dizer: prepara-te uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Ele vai olhar para Samuel e vai dizer: Samuel, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ele vai dizer mais: certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão por longos dias da minha vida. Oh meu Deus,
e habitarei na casa do Senhor. Davi olha para a família, e ele olha para os pais, e ele vai dizer que os seus inimigos estão sentados à mesa. Eu vou repetir o que ele disse. Isso é muito forte mesmo. Ele vai dizer, ele olhando para o pai que rejeitou a vida toda, ele olhando para os irmãos que rejeitaram a vida toda, e quando ele fixa o olho no profeta Samuel, ele vai dizer, prepara-te uma mesa, perante a mim, que sou Davi, e na presença dos meus, ele aponta, ele fixa os seus olhos para a tua família e vai dizer, prepara-te uma mesa perante a mim. Ele aponta para os seus irmãos e vai dizer, na presença dos meus inimigos. Ele abaixa a cabeça e se inclina diante de Samuel e diz, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Aqui ele está dizendo que ele estava perante aos seus inimigos porque ele se sentia muito rejeitado, ele se sentia muito para baixo, e ele vai dizer para que Deus, ele disse que Deus preparou uma mesa na presença dele, perante a ele, mas na presença dos seus inimigos. Olha só o que eu aprendo com isso, meu irmão, isso aqui é uma palavra do trono. Deus vai te colocar em uma situação, Deus vai te colocar em um lugar aonde você foi rejeitado, aonde você foi, meu Deus, aonde você foi humilhado. Deus vai te tirar lá de onde você está, vai te colocar perante na mesa, perante seus inimigos. E percebe que o óleo da unção poderia ter descido na cabeça de Davi em qualquer hora da vida dele, mas Deus coloca ele na presença dos que rejeitaram a ele, que foi a própria família. A própria família rejeita Davi. Deus coloca Davi na presença da família e vai dizer, Davi, curva-se. Davi se curva. Aí Deus vai olhar para Samuel e vai dizer, Samuel, pega o óleo, Samuel. E quando Samuel pega o óleo, eu conjecturo aqui nessa hora, que a primeira coisa que Deus faz antes de ungir Davi a rei, é quebrar uma maldição na vida de Davi. A maldição hereditária que acompanhava Davi, a maldição da prostituição acompanhava Davi. Era a maldição hereditária, porque seu pai tinha se deitado com a mulher prostituta, então essa maldição abriu um leque. Quando um homem se deita com a mulher prostituta, isso abre um leque para uma maldição hereditária. Os frutos são de maldição. Os frutos são os frutos, querendo ou não, um fruto de uma maldição. Então isso abre uma porta para uma maldição hereditária, e Davi sofreu de uma maldição hereditária. Deus agora, antes de Davi, Deus vai chamar Samuel, eu conjecturo, que Deus agora derrama o óleo sobre a vida de Davi. Samuel unge Davi primeiro, para quebrar a maldição hereditária. E aí depois agora, Deus olha para todos os irmãos de Davi, para Jessé, e Samuel pega o óleo da unção e derrama sobre a cabeça de Davi. E diz, Davi, o óleo anterior foi para quebrar a maldição hereditária. Porque não tem como ser ungido por Deus, não tem como ter um ministério se ainda existe uma maldição que atrapalha a minha vida ministerial. Não tem como eu ter um ministério firmado em Cristo se eu ainda sofro de uma maldição hereditária, que isso forja a minha vida, que isso me atrapalha a servir a Deus. É por isso que nós temos líderes enfermos, nós temos pregadores enfermos, nós temos levitas enfermos, porque antes de se quebrar uma maldição, eles estão ministrando sobre pessoas que estão amaldiçoadas. Porque antes que a maldição se quebre na vida deles, eles querem ministrar aquilo que ainda não foi ministrado na vida deles. Nós temos muitos pregadores, muitas pessoas que sofrem de maldições hereditárias, demônios que atuam numa área familiar de pessoas, e a intenção deste demônio é continuar atuando na família, na vida de um, no filho, e vai. Mas quando Deus unge Davi, primeira coisa que Deus faz é quebrar a maldição hereditária na vida de Davi. E eu aprendo que antes de eu ministrar, eu preciso ser ministrado. Eu aprendo que antes que eu vá discipular, eu preciso ser discipulado. Antes que eu faça antes que eu faça um discípulo, eu preciso de ser discipulado. E aí Deus vai ensinar, Deus vai chamar Davi, Deus vai ensinar Carlos, Alberto, paz do Senhor, que ele seja bem-vindo. E aí agora, Alexandre, eita glória, aleluia. Aí agora eu aprendo que quando Deus chama ele,
Deus vai quebrar uma maldição hereditária e vai dizer: meu filho, primeiro eu quero te libertar de uma maldição, e depois eu quero te colocar sobre autoridades. Primeiro Deus quebra a maldição, depois Deus dá autoridade. Aprenda isso, e segura isso e guarda no teu coração. Primeiro Deus trata, primeiro Deus forja caráter, primeiro Deus quebra a maldição, e depois Deus dá autoridade. Deus nunca vai dar autoridade àquele que está sofrendo de uma maldição. Deus nunca vai dar autoridade àquele que ainda precisa ser liberto. É degrau. Eu sou liberto e depois eu tenho autoridade. Primeiro eu recebo libertação, depois eu recebo autoridade. Deus está dizendo: meu filho, eu te chamei hoje para te dar uma palavra aqui agora, para dizer para você que primeiro eu quebro a maldição na sua vida, depois eu te dou autoridade. Por quê, pastor? Porque a minha autoridade deve estar acima, aleluia, dos que as coisas que me foram deixadas por cicatriz no mundo. A minha autoridade deve estar acima das maldições. Eu devo ter autoridade sobre potestades, eu devo ter autoridade sobre principados. Então não tem como, não tem como eu persistir tendo a autoridade de Deus, se ainda existe uma maldição na minha vida. É jugo, e o jugo tem que ser quebrado. A Bíblia vai dizer que o jugo foi despedaçado por causa da unção. Então Deus está dizendo: meu filho, minha filha, primeiro eu vou te dar a unção que quebra o jugo, e depois eu te dou a autoridade que domina a unção. Deus está falando: olha só, primeiro eu te dou a unção que quebra o jugo, e depois eu te dou a autoridade, aleluia, que consegue atribuir a unção de Deus. Pega isso. Davi é ungido, e agora Samuel vai dizer: cadê a mesa do menino? Quando ele recebe a unção de rei, ele ainda não exerce o reinado. Quando ele recebe a unção de Deus, ele ainda não exerce o reinado. O que eu fico estapefado com algumas situações do evangelho é que a pessoa chega na igreja, Deus fala com a pessoa que ela tem um chamado, e amanhã ela quer exercer o chamado. Deus fala que ela foi chamado, que ele foi chamado para pregar para multidões, amanhã ele quer pregar para multidões. Percebe? Davi foi ungido e não exerceu. Deus sabia qual era a hora certa que Davi ia exercer o reinado. Deus sabia a hora certa que Davi ia exercer o reinado. Deus vai te exaltar na presença dos seus inimigos, sim. Mas primeiro Deus quer forjar o teu caráter. Deus quer solidar a tua fé. Deus quer firmar a tua fé. Deus quer que a tua fé seja na rocha, e que a rocha seja inabalável. Então é bem verdade que Deus tem levantado pessoas para anunciar o evangelho, como Davi foi envergonhado. Deus exaltou Davi na vergonha. Deus exaltou Davi sendo rejeitado. Foi ele que foi honrado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho para me terminar, porque meia-noite nós temos oração aqui hoje, campanha, hora de oração, conquistando o impossível pela fé. Percebe que Davi era rejeitado. Davi tinha desprezo familiar, sofria de uma maldição hereditária. Mas foi ele que Deus usou para honrar. Foi ele que Deus honrou na terra. Deixa eu te dar um conselho aqui. Siga as normas de Cristo. Siga os degraus de Cristo. Siga a vontade de Cristo. Lembra que eu disse que nós temos muitos ministros feridos na igreja? Lembra que eu disse que nós temos muitos ministros machucados na igreja? Você já parou para analisar de onde surgiu esse monte de igrejas? Você já parou para analisar de onde surgiram esses... Paz do Senhor, Fabiano, esse monte de igreja? Algumas igrejas nascem assim. A pessoa vem para a igreja, fica servindo a Deus na igreja, aparece uma revelação dizendo que Deus chamou ele para ser pastor, acontece uma contenda dentro da igreja e ele é cooperador, ele é diácono. Ele corre e faz o quê? Abre uma igreja. Ministro machucado. E aí da igreja dele vai nascer outra, e vai nascer outra, e vai nascer outra, e vai nascer outra. Tudo com machucado, tudo com ferida. Ministros que, misericórdia que eu vou falar, pregadores que usam crack, pregadores que usam cocaína, pregadores que se drogam, pregadores que, meu Deus, passam a noite
Iracema, seja bem-vinda, bebendo. E ainda dizem que tem algo de Deus para oferecer, ferido, sem ser tratado. Deus está dizendo para você, meu filho, eu te trouxe aqui nessa live, vai dizer para você, eu quero tratar a sua vida porque eu quero te honrar. Eu vou tratar a sua vida porque eu quero derramar uma unção sobre ela. A família de Davi não aceitava ele como rei, mas infelizmente tiveram que saber. Não aceitava ele como irmão e como filho, mas teve que aceitar ele como rei. A família rejeitava ele, mas teve que aceitar ele como rei quando Deus levantou e colocou ele para reinar. Davi erra, Davi peca, mas Deus chama Davi de quê? Homem segundo o meu coração. Reflita nessa palavra, reflita no que eu vim dizer para você nesta noite. Deus primeiro vai quebrar a maldição na sua vida, depois ele vai derramar unção. E quando eu olho para a vida de Davi, eu percebo que Davi verdadeiramente é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que deixou ser tratado, é um homem que aceitou repreensão, é um homem que aceitou os amigos repreender. E eu quero que você aceite que Cristo tem o melhor para você, mas primeiro Ele quer forjar o seu caráter. Que Ele quer forjar o seu caráter para te fazer um ministro, para cumprir tudo que Ele tem para a sua vida. E eu te digo, o Espírito Santo tem sentido saudade da sua vida. Ele quer ministrar no teu coração arrependimento. Ele quer colocar na sua vida arrependimento. Ele quer que você seja segundo o coração de Deus. Dê lugar para o Senhor. Dê lugar para Cristo. Volte a ter intimidade com o Senhor. Volte a ser íntimo do Espírito. Volte a deixar Ele palestrar contigo. A história de Davi é muito linda. E se deixar eu vou contar ela aqui até amanhã. Mas meia-noite nós temos oração. Eu só vim aqui finalizar o que eu vim dizer. Que Deus honra Davi perante toda a família, ungindo ele como rei. Eu conjecturo pensando que reinado é sinal de autoridade. Ô Adriana, glória a Deus. Pastor Vitor, foi o Senhor que colocou o Senhor no meu caminho. Foi Deus que colocou o Senhor no meu caminho. O Senhor está falando tudo para mim através do Senhor. Glória a Deus, Adriana. Eu fico feliz, querida, por ser canal de bênção para a sua vida. Eu fico feliz mesmo. E os irmãos, ninguém queria saber dele, mas Deus ungiu ele na presença de todos. Aí eu conjecturo, deixa eu voltar e conjecturo para me terminar. Meia-noite eu te aguardo na oração da meia-noite. E eu conjecturo porque todos sentados numa mesa, e agora Deus vai virar para Samuel, vira para Jessé e diz assim: Jessé, qual é a sua cadeira aqui? Ele vai dizer: aquela lá da ponta. Levanta dela. Quem vai sentar naquela cadeira hoje é Davi, porque ele eu dei autoridade, porque a ele está com autoridade. A cadeira da ponta é a cadeira da autoridade, é a cadeira do pai. Quem era Davi para sentar na melhor cadeira? Quem era Davi para sentar na mesa para se alimentar? Mas Deus é Deus de surpresa. E eu finalizo aqui dizendo que Deus tem surpresa para a sua vida, amém? Eu finalizo aqui dizendo que Deus tem uma unção liberada sobre a tua vida, que Deus tem uma graça liberada sobre a tua vida, que Deus vai cuidar da tua família, mesmo que os seus inimigos, como Cristo disse, que os seus inimigos estão dentro da sua família, mesmo que dentro da sua família existe alguém que trabalhe contra a tua felicidade, Deus está dizendo para você: eu vou te honrar lá em outros lugares, eu vou te honrar tanto lá como em outros lugares, eu vou te honrar. Permaneça fiel a Cristo, permaneça na presença de Cristo. Ele vai te honrar, Ele vai te levantar. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te ungiu, foi Ele que te chamou. E Ele não te chamou por um nome qualquer, Ele chamou pelo teu nome. Ele te escolheu. Tem um banquete de Deus preparado. Olha só, quando Deus te honrar, a gente já falando do amor de Deus, a gente não vai querendo parar não, a gente vai falando que a gente quer parar, mas não consegue parar. Mas quando Deus te honrar, sabe o que você faz?
prepara um banquete. Chama todo mundo para sentar na mesa com você, porque hoje te humilharam. Porque ontem te humilharam, disseram que você nunca vai se levantar. Disseram que você nunca vai conseguir. Disseram que você nunca ia vencer. Mas quando você vencer, prepara uma mesa. Faz um banquete. Oferece um culto de ação de graça. Porque a Bíblia diz que no tempo de desonra, Deus dá dupla honra. Então, faça isso. Faça isso, faça um banquete. Chame todos para participar do que Deus te deu. E ofereça um culto de ação de graça. Meus amados, um abraço do pastor Vitor para a tua vida. Fiquem todos na paz. A graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Que a graça do Pai permaneça com todos. Com todos. Esta é a palavra de reflexão que eu compartilho com os irmãos. Porque eu sei que coisas grandes há por vir. Continuo orando pela vida do pastor Vitor, pela vida da família, minha filha. Graças a Deus, minha filha está na bênção. Louvado seja Deus. E eu honro a Cristo por causa disso. Deus abençoe a todos. E à meia-noite estaremos orando. Você que estiver conosco, você que ainda não entrou, que vai entrar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos em nome de Jesus. Um abraço em nome de Jesus.